Canção nova, família, em abraço, Decolores. Um pensamento de Eduardo Bonin para meditarmos juntos neste espaço sempre de meditação. Realmente e de verdade, para o cristão existe um só problema, que é o de aceitar sem morrer de alegria a grandeza de o ser tanto. Temos efetivamente que pensar nesta mensagem de Bonin. Muitas vezes custa-nos acreditar na imensidade da nossa vocação a filhos de Deus, na grandeza da nossa vocação, na beleza do nosso chamamento. Custa-nos muito a sentir e a perceber que somos isso mesmo. Parece-nos grande demais para ser verdade. Sabe-nos a sonho, a lenda, porque experimentamos que somos débeis, frágeis, muitas vezes contraditórios e incoerentes. O Senhor está-nos a dizer com clareza que na grandeza do seu amor somos somente filhos e filhas e que valemos o seu sangue, valemos a sua dádiva, valemos toda aquela Sexta-feira Santa, depois daquele momento tão doloroso do beijo de Judas e daquela noite de quinta-feira para Sexta-feira Santa. Valemos a Páscoa, a ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. Valemos Deus, numa palavra. Custa-nos acreditar, porque perante a fragilidade, a doença, o sofrimento, a morte, nos parece que é demais esse sopro, esse tesouro, esse ouro para um vaso de barro tão humilde e tão pobre. Mas é essa a boa nova, a boa notícia. O Filho de Deus se fez homem para os homens se tornarem filhos de Deus. A nossa vocação é a eternidade. A nossa casa é a Jerusalém do Alto, o fim da peregrinação. O abraço do Pai que porá à mesa com a toalha branca para nos servir a refeição do encontro definitivo. A vinha a trabalharmos é este mundo, onde queremos que aconteça o reino de Deus. Somos igreja, fermento, o resto que guarda o tesouro, coalhado, condensado, no seu melhor. Somos de facto esse mel, somos de facto essa semente, porque somos a Igreja de Cristo, fermento, luz e sal para este mundo, reino de Deus. Então nesta viagem, nesta estrada, neste caminho, nós acreditamos nessa imensa grandeza da nossa vocação, chamados a ser filhos, chamados a ser irmãos, chamados a ser santos. Fique conosco, vamos perceber a beleza desta confiança que Deus deposita em nós. E não duvide, porque Ele deu a vida. Se deu a vida, o que não fará por nós? Está do nosso lado para suprir conosco esse barro que somos, frágil, por vezes estalado, por vezes com marcas já de quebra. Mas Ele refaz-nos de novo para conosco salvar o mundo. Permaneça, então, em Decolores para descobrir a grandeza do seu sim na fé a Deus. Amigos e amigas, ouvintes e telespectadores, estamos hoje a celebrar o programa 40 deste caminho Decolores. Há algum tempo que temos vindo semanalmente a apresentar um programa. Só foi possível porque a Igreja, em dois carismas diversos, diferentes, se uniram. O carisma cursilhista e o carisma canção nova. Porque um dia um
jovem leigo, Eduardo Bonin, compreendeu o carisma que o Espírito Santo lhe indicava. E porque um dia também, imagine, o Monsenhor Jonas Habib, fundador da comunidade de Canção Nova, fez um cursilho de cristandade e descobriu a necessidade do anúncio querigmático. Quis a providência que estes dois movimentos se unissem para poderem levar a cabo 40 programas de conhecimento, de formação, de oração e também de testemunho, no fundo, da vivência do tripé da vida cristã. Todos os programas começaram com um momento de oração, de meditação, depois um momento de estudo e depois um momento de ação, de testemunho de vida, por cursilhistas, bispos, sacerdotes e leigos. Tudo isso só foi possível também porque o Sr. Dom Francisco aceitou este convite, aceitou este repto, sabendo nós como foi difícil para ele unir os seus inúmeros trabalhos a mais este enorme serviço em prol da Igreja. Sr. Dom Francisco, obrigado por estar connosco em mais este dia, aqui nesta sua terra. Muito obrigado eu e uma saudação a todos os nossos bons amigos Canção Nova. Obrigado por estarem connosco. Eu pensei que hoje poderíamos chamar este programa, imagine, recapitulando. Estando nós no fim deste percurso, são 40 programas e 40, porque 40 é um número simbólico, não quisemos avançar, ainda que um primeiro projeto fosse mais programas, mas deixava de ser simbólico e bíblico. Por isso nos fechámos no número 40 e foi muito trabalho. Sim, 40 anos demorou o povo de Israel a fazer a travessia do deserto, 40 dias esteve Jesus no deserto. É de facto uma caminhada onde também há deserto, mas também há água viva, o rochedo que brota em água viva, e há sinais maravilhosos de Deus, como passar a pé enxuto o Mar Vermelho. E Nosso Senhor Jesus Cristo teve as tentações, mas teve a vitória sobre as tentações. E é exatamente em contexto de deserto e em fim de deserto que Ele proclama o Reino de Deus. Por isso foi muito bom este caminho 40. Eu felicito por essa ideia dos 40 programas. Com dificuldades, mas com sucessos. Que no fundo, que análise, que avaliação faz deste programa Decoloras, destes seus 40 programas? Faço uma avaliação com dois olhares, ou se quisermos, dois pulmões. Um que respira e que olha o conteúdo, fim, quem sou eu para falar do conteúdo dos programas? Fica ao juízo de todos os nossos ouvintes e telespectadores e também de todos os cursilhistas de cristandade, mas pareceu-me que foram muito bem preparados, o guião foi muito bem elaborado, cuidadosamente elaborado, que as perguntas foram feitas com muita verdade, mesmo quando foi preciso enfrentar temas que faziam doer um pouco, e também temas às vezes fraturantes dentro do movimento. Houve, portanto, uma busca muito pertinente de qualidade dos programas. O meu segundo olhar, o meu segundo respirar, é sentindo os ecos do programa. Aconteceu que uma vez ou outra, por motivos diversos, por exemplo, quando foi a Ultreia Mundial, houve repetição de imagens, reportagens, começaram a chegar telefonemas em número significativo, não diria incomodativo porque nunca são, a lamentar-se que não houve programa, a perguntar-me porque é que não havia programa. E foram pessoas de diversas dioceses, de diversas partes do país, a fazer essa constatação. Por outro lado, muitas vezes depois do programa vou eu para qualquer sítio, soube que houve programa porque me chegam SMS, me chegam, enfim, muitos e-mails a frisar uma ideia, a concordar com outra, a fazer mais uma pergunta, a agradecer. Pareceu-me que houve de facto uma repercussão muito grande dos programas,
o que me dá, de facto, uma alegria enorme por ter sido útil. Toda esta programação só foi possível porque a providência de Deus quis que no ano 2017 se organizasse em Fátima a Ultreia Mundial. Sem dúvida. Foi um momento muito alto para a família cursilhista e para a Igreja em Portugal recebermos 5.000 irmãos vindos de 38 países, fora da Europa, dos 5 continentes. Dos 5 continentes. E depois 4.000 passar cursilhistas das dioceses de Portugal. Pareceu-me que foi um momento de reencontro com o ideal, com o carisma, um momento de abraço muito profundo entre diversas culturas, origens. Impressionou-me muito o colorido de gente do Camboja, da Coreia, de gente vinda de Taiwan, de gente com um sabor africano, nomeadamente a Guiné Equatorial e a África do Sul, e depois todos os países da América Latina. Não esteve Cuba nem Venezuela, por todos os sofrimentos que conhecemos dessas igrejas, em regimes políticos que não proporcionam a liberdade. E gostei muito de ver aqui a Europa, incluindo a Holanda, um país que nós sabemos que está muito marcado pela cultura laicista e aonde os movimentos da Igreja têm sobrevivido com muita dificuldade ou simplesmente têm desaparecido, reduzido a prática religiosa, católica também, e virem também cristãos da Holanda. Foi, de facto, muito enriquecedor receber o delegado do Santo Padre, o nosso queridíssimo cardeal Dom João Brás de Vives, que trouxe uma mensagem tão pertinente. E também a alegria das mensagens, quer do Sr. Cardeal Secretário de Estado, em nome do Santo Padre, quer também a própria mensagem do Papa Francisco, na bênção apostólica que concedeu a todos os participantes. Nunca seremos suficientemente gratos a quem fez a mediação entre os cursilhos de cristandade em Portugal e no mundo e a Santa Sé, que foi a pessoa do Sr. Núncio Apostólico, que saudamos sempre com muita gratidão, porque foi muito importante este trabalho da Anunciatura Apostólica em Portugal, na cidade de Lisboa, com a Santa Sé. Foi, de facto, muito graças à sua mediação que tivemos entre nós um delegado pontifício. Por isso, a gratidão à Canção Nova, a gratidão ao Padre Ricardo Lameira por este grande desafio, porque fostes tu que fizeste este desafio e eu não imaginava também a dimensão deste desafio. Assim como muita inexperiência televisiva, eu me lancei a estes 40 programas que acolhi assim de uma maneira aventureira. Vamos ver como vai ser o tempo, a agenda, as viagens, e também por todos os lugares que nos receberam, diversas partes do país onde estivemos em visita, os santuários, os hotéis que nos acolheram, na cedência de salas. Eu penso que estamos muito, muito gratos. E eu penso que isto é quase uma inconfidência, mas temos que agradecer muito a paciência que duas pessoas tiveram connosco. Sem dúvida, sem dúvida. Sempre e permanentemente ao dispor e com sorriso. Mesmo quando as coisas podiam correr menos bem. É verdade. A Enilda e o Péricles sem dúvida. Foram verdadeiramente Canção Nova. Aturar inexperientes não é fácil e eles tiveram essa capacidade pedagógica e didática. Sr. Dom Francisco, depois destes floreados, todos são necessários e importantes, houve uma frase, uma palavra que marcou-nos a todos, penso que nos marcou a todos, na sua meditação na Ultreia Mundial. Magnificat. Aqui, depois de toda a sua meditação, o seu rolho místico, terminou com muitos Magnificats. O Magnificat, pessoa que acabou por morrer há pouco tempo e que ofereceu a sua vida
pela Ultreia Mundial, que veio dos Estados Unidos para morrer em Portugal, e os restos mortais vão nestes dias para lá novamente, aquelas pessoas que venderam a casa para que um casal pudesse vir. Tudo isso são experiências cursilhistas. Se nós hoje tivéssemos que dizer o nosso Magnificat em jeito de recapitulação, o Sr. Dom Francisco diria Magnificat a quê? Magnificat por esta ideia que surgiu como um pequenino embrião, uma sementinha, de fazermos programas que na altura não éramos capazes sequer de perspectivar o seu alcance. E depois começámos a perceber que poderiam servir para ajudar escolas de dirigentes, centros de ultreia, a ter 40 peças de reflexão, de formação na espiritualidade, na mentalidade, no método cursilhista. Percebemos que estávamos a fazer mais do que programas. Estávamos a criar a possibilidade de localidades distantes, porventura sem acesso à formação mais enriquecedora do movimento, poderem contar com este instrumento de trabalho, este instrumento pedagógico também e didático de fazer um encontro com a história, com a espiritualidade, com a mentalidade, com este método cursilhista. Magnificat, porque se venceram quilómetros e quilómetros de Alcácer do Sal a Fátima, de Fátima ao Sameiro, de Fátima ao Bom Jesus de Braga, depois de Fátima até Barcelos, de Fátima até aqui à montanha da Franqueira. Estou a lembrar-me de Fátima, em que fizemos a programação na cidade da Paz, berço da Paz, a Cova da Iria, e não é perto Alcácer do Sal, de Fátima, nem Fátima destas localidades do Norte, poupando sempre as minhas viagens para que eu tivesse tempo de estar convosco. Eu gostava de cantar Magnificat ao Péricles, pela sua competência técnica, e à realizadora do nosso programa, a Inilda, por este trabalho tão generoso e ao mesmo tempo tão competente. E gostava de dizer Magnificat porque as peças de cada um dos programas apresentam uma qualidade de imagem, de cenário, de posição, de planos, de grande qualidade. Foi assim que me disseram muitas pessoas. Eu não consigo acompanhar com a frequência que desejava estes programas, mas o pouco que acompanhei e o muito que ouvi dão-me essa certeza. Gostava de dizer Magnificat pela criatividade de vencer as dificuldades. Magnificat pela generosidade deste trabalho totalmente gratuito. Magnificat pelo gasóleo gasto com generosidade, pela canção nova e pelo Padre Ricardo. Gostava de dizer Magnificat por todos vós que desse lado sois a razão de ser do nosso trabalho, porque estes programas são feitos para pessoas, toda a família Canção Nova e todos os cursilhistas. E queremos que através das possibilidades que hoje a tecnologia nos apresenta, esta programação seja globalizada, que atravesse as fronteiras que os oceanos nos impõem e seja intercontinental para todos os cursilhistas de língua portuguesa. Queira Deus que este abraço, que este afeto e que este amor a Cristo que os cursilhos desenvolvem em nós tenham de facto utilidade para a renovação da alegria que vem da fé em todos os que são a razão de ser do nosso trabalho, esta família Canção Nova. Claro que quem não assistiu a estes programas pela TV Canção Nova, pela rádio Canção Nova, pode sempre fazê-los através do YouTube. No YouTube, Canção Nova, vai lá encontrar todos estes programas, os 40 programas, que pode ser visto por toda a gente a custo zero. Estão todos na internet. Sr. Dom Francisco, já agora fazer aqui
uma espécie de jogo com o Sr. Bispo. Eu vou dizer algumas palavras para que o Sr. Dom Francisco possa usar o seu Magnificat. Palavras que nós repetimos aqui muitas vezes. Por exemplo, pessoa humana. Uma palavra que trago da figura insigne que recentemente partiu para a casa do Pai, que muito apreciou os cursilhos e que me chegou a enviar e-mails sobre o programa dos cursilhos, na Canção Nova. Refiro-me ao Sr. Dom Manuel Martins, que esteve, por exemplo, conosco em Évora, presente quando foi a Ultreia Nacional de Vila Viçosa, no ano de 1998. Foi um dos bispos que acolheu o convite e esteve conosco em Vila Viçosa, com aquela multidão inesquecível de 16 mil pessoas. Dom Manuel Martins dizia: a pessoa humana vale Deus. O valor da pessoa humana é nada mais, nada menos do que Deus. Quando perguntamos o que vale um homem, o que vale uma criança, o que vale um canceroso, o que vale uma pessoa com deficiência mental, o que vale um mendigo, o que vale um marginal, assim dito por nós, vale Deus, porque por todos eles Cristo deu a vida. Por isso, o que nós valemos é Deus. A pessoa humana vale Deus. Afastados. Os afastados são para nós um desafio. Nunca devemos ignorar aqueles que, afastando-se da Igreja, falam-nos sobre a Igreja, porque são um motivo de fazermos sério exame de consciência. Os afastados são para nós exame de consciência. Eu diria que os afastados são também o desafio para sairmos de nós e irmos ao encontro deles, num espaço de diálogo que é muito largo, que se chama liberdade. Na liberdade, nessa grande sala, nesse grande anfiteatro, podemos encontrar-nos. Mas agradeço sempre o exame de consciência que nos proporcionam os afastados. Amizade. É o espaço próprio do movimento dos cursilhos de cristandade. Os cursilhos de cristandade não sabem viver de outro modo senão na amizade. A amizade é o espaço para o encontro com Cristo. Cristo, o grande amigo. Olhemos para os companheiros de Emaús, onde Jesus se mete no meio e faz luz, faz acontecer luz. É hoje assim também. É na amizade que se gera confiança, que nós acreditamos em alguém. E é na confiança que é possível alguém abrir o tesouro do seu coração, a sua intimidade, a sua confidência e mostrar o segredo da sua vida. A minha grande alavanca, a minha boia, a minha estrela é Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós recebemos do outro essa grande dádiva. A razão de ser da sua vida, Jesus Cristo, pode encontrar o meu vazio e ser para mim também descoberta de razão de viver. Querigma. É o fundamental cristão. É o anúncio daquilo que é a boa notícia, a boa nova. A proclamação da mensagem cristã na sua essência. Não num conjunto de devoções, não numa atitude de, enfim, fazermos espiritualidades ao nosso gosto, mas aquilo que é o fundamental cristão, que se resumem nas afirmações que nós rezamos no credo, o símbolo dos apóstolos, ou na promessa batismal que nós proclamamos ao celebrarmos o batismo de alguém, ou ao renovarmos o nosso batismo. Quarto dia. É o resto da vida depois do cursilho. É tudo aquilo que fica para viver, até ao sol poente do entardecer da nossa existência. Aí vemos o sol a mergulhar no mar e a começar outro dia do outro lado. Então, o quarto dia é até esse mergulho no oceano da misericórdia de Deus, e quando começarmos a nascer para o outro dia, do outro lado, que é o quinto dia. É o resto da vida, depois dos 3 dias. Os 3 dias são tão essenciais, o tríduo pascal é tão essencial,
o viver a paixão, a morte, a sepultura e a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo é tão essencial que marca o resto da vida, que é um só com Ele, na unidade dele. É o quarto dia. Maria, O modelo de todos os cristãos. Aquela que é a primeira discípula, a que concebeu na fé, a que acolheu a vontade de Deus e por isso nos deu Deus, nos ofereceu esse dom, Nosso Senhor Jesus Cristo, que tem uma relação única com Ele. Não há mais ninguém que seja a mãe de Jesus Cristo. Por isso Maria é única na história da salvação. Não é uma qualquer, tem um lugar único. Eu gostava muito que todos percebêssemos que a sua beleza vem exatamente da sua maternidade, do Filho de Deus, e é largada a toda a humanidade, mãe da Igreja, mãe de todos os homens. A primeira discípula, aquela que é educadora, catequista, que nos ensina a amar Jesus. fé, Uma luz que Deus nos concede, uma luz interior, um dom de Deus, para ver todas as coisas com o olhar de Deus. A luz de Deus é a luz com que Deus vê, com que Deus olha, com que Deus guarda a humanidade. E é exatamente com essa luz que nós passamos a olhar para a criação e para os outros. E é com essa luz que nos vemos diante de Deus, que olhamos para nós e que vemos os outros diante de Deus. pioneiros, Aqueles que o Senhor escolheu para, através deles, dar à Igreja, num tempo muito difícil, entre duas guerras, a Guerra Civil de Espanha, 36-39, e a Segunda Guerra Mundial, 39-45. Dar este carisma, o movimento, à Igreja. Normalmente apontamos Eduardo Bonin como líder de um grupo de jovens, apontamos Sebastião Gaiá como o primeiro sacerdote que acompanhou o movimento, apontamos Monsenhor Hervás, o bispo que discerniu o carisma e aprovou o carisma, e apontamos também Dom Juan Capó, o primeiro teólogo, aquele que pensou profundamente na apresentação da mensagem a partir da teologia do querigma, a teologia bíblica que sustenta o querigma e que fez, portanto, o dom dos rulhos místicos. Gostaria de dizer que os pioneiros sofreram muito. Sebastião Gaiá teve que deixar a Diocese de Palma de Maiorca e ir para Madrid trabalhar na pastoral dos migrantes e do turismo. Que Monsenhor Hervás mudou de Diocese, foi de Palma de Maiorca para a Cidade Real. Que o teólogo Dom Juan Capó teve que vir de Palma de Maiorca para Córdoba para continuar como professor o seu magistério. E que ficou apenas aquele que era mais desprotegido e menos perigoso, Eduardo Bonin, porque o carisma do movimento dos Cursilhos Cristandade, pré-conciliar, anterior ao Vaticano II, não foi logo entendido e percebido como tal, mas foi visto como uma ameaça, uma exagerada atitude de confiança nos leigos, que já não estavam submetidos à hierarquia, mas que, porque eram batizados, proclamavam a palavra de Deus. E isso causou escândalo e incómodo e gerou alguma perseguição. Estes são os pioneiros que se deixaram conduzir pela palavra de Deus, que acolheram o carisma nascente e que sofreram por ele. São eles, pois, a base deste movimento na sua gênese original. só mais duas. Acaso. Não existe acaso. O acaso é o Deus dos parvos. Desculpem o termo, mas é uma frase clássica que vem das origens do movimento. Dizer por acaso não existe. Todas as coisas têm, de facto, uma causa. Não há o por acaso, o acaso. Nós, quando olhamos para o nosso computador, quando olhamos para o nosso telemóvel, quando olhamos para o nosso relógio, sabemos perfeitamente que houve uma inteligência que o fez. Quando os arqueólogos encontram uma pedra polida, percebem que houve uma inteligência que preparou aquela pedra para uma finalidade. Sabemos que não há numa peça preparada para um determinado fim acaso, mas inteligência. Então nós percebemos
que é a inteligência humana que faz a ciência e o progresso. Como será possível alguém conceber que a nossa mente, capaz de tanto progresso e de tanta ciência, é por acaso? Que toda a criação é por acaso? Que não há uma finalidade nesta criação que revela uma inteligência? Quando nós nos debruçamos na física e na química, na análise das matérias, na análise dos seres vivos, nós descobrimos uma inteligência com que dialogamos. As fórmulas físicas, as fórmulas químicas estão lá antes de nós chegarmos. Nós só as reconhecemos, só as formulamos, mas não as inventamos. Como é possível não encontrar essa inteligência? Como é possível a justificação de um ateu que tudo é por acaso? Se Deus não existe, tudo é por acaso. Não há outra inteligência senão a do homem. E como não foi o homem que fez as galáxias, não foi o homem que fez o mundo, então tudo é por acaso. É de facto uma provocação ao senso comum que se esconde atrás da palavra o caso, o Deus dos parvos, sem ofensa, porque parvo significa pequeno. Os que ainda são pequenos na exigência filosófica e metafísica da leitura da vida. E a última convido a voltar-se para ali, Eucaristia. O grande dom que o Senhor nos deixou, o alimento que nos acompanha ao longo da vida, neste encontro que Ele quer que façamos com Ele. É mais fácil o homem ir da terra à lua do que propriamente ir do seu exterior, da sua banalidade, das suas atitudes superficiais ao seu íntimo, ao seu interior. Quando comungamos Cristo na Eucaristia, Ele vai ao nosso mais íntimo, às entranhas do nosso ser, para que aí nos encontremos com Ele. E na nossa riqueza e na nossa pobreza aceitemos o seu abraço e o abracemos. É o Senhor conosco, este Senhor que faz a Igreja, este Senhor que alimenta a Igreja, este Senhor que dá sempre a prova de amor todos os dias daquele que dá a vida pelos seus, que se deixa, de facto, alimentar pelos seus, tornando-se alimento, comida, sustentando a sua Igreja. É o Senhor conosco e é o Senhor que nos desafia a sermos também discípulos que identificam a sua vida com a vida dele. Fazei isto em memória de mim, sede vós, Eucaristia do mundo, levai-me na vossa vida para o mundo. É este Senhor que é o segredo dos cursilhos de cristandade, é este Senhor que é o encontro connosco mesmos, nele mesmo, vendo-nos à sua luz, percebendo-nos à sua luz, descobrindo a nossa grandeza à sua luz, à luz que é a sua palavra. Bendizemos este Senhor e lhe damos graças pelo seu amor. É desta forma, Sr. Dom Francisco, que nós fizemos uma recapitulação destes 40 programas. Algumas pessoas já se perguntam, e terminados estes 40 programas, o que vamos fazer? Não sabe? Quer-nos partilhar connosco o próximo projeto, aqui com a Canção Nova? À disposição de colaborar, mas serei sempre apenas um servidor. O projeto não será meu. Então o projeto já está feito. O Sr. Dom Francisco fez, há uns anos atrás, uma conferência muito bonita. Olhar Portugal e a história de Portugal a partir das alianças que os reis fizeram com Nossa Senhora. Esse documento estudado, trabalhado, possivelmente vai sair em livro, não muito longe daqui. E o que é que nós pensamos? Sugerir ao Sr. Dom Francisco que faça esse mesmo trabalho em programas televisivos. E o Sr. Dom Francisco, se está ao serviço, então vamos começar, não é verdade? Fique connosco, não se arrependerá. Estes projetos começam como sementes e terminam como searas floridas. Acredito que sim, que teremos pão na mesa. Vamos fazer um trabalho de preparação
e depois, com Canção Nova, chegará à sua informação este projeto já cozinhado e preparado num sabor que esperamos que lhe agrade. Então, despedimos-nos. Pela última vez em Decoloras, pedimos que nos dê a sua benção. E aqui do Santuário de Nossa Senhora do Rosário, na montanha da Franqueira, junto a Barcelos, de onde se vê o mar, o Oceano Atlântico, de onde se observa uma beleza inaudita no pôr do sol de cada dia, que é sempre de Deus, imploro a bênção para todos e que haja sempre sol na vida de todos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu poderia dizer Decoloras. Sou o Padre José António Arantes de Andrade, pároco de 5 paróquias aqui no Arciprestado de Barcelos, e fiz o meu cursilho de cristandade em julho de 2006. Já era sacerdote há 10 anos, mas percebi claramente nessa experiência desses 3 dias e uma noite que, de facto, Jesus Cristo vai tocando cada pessoa. E se é verdade, como padre, sei que a missão específica da Igreja é sermos pescadores de homens, nas comunidades cristãs a principal missão é, diríamos, alimentar aqueles que já são cristãos, ainda que fazer novos cristãos através do batismo, sobretudo. Mas proporcionar um verdadeiro encontro com Jesus Cristo é efetivamente neste movimento. E se é verdade que já tinha estudado os movimentos enquanto aluno da Faculdade de Teologia, só fazendo uma experiência concreta é que se percebe essa beleza. E naqueles 3 dias eu percebi claramente, através das pessoas que estavam também comigo a fazer cursilho, que o encontro com Cristo é sempre renovador, é sempre constante, e aí se vai permitindo exatamente fazer uma experiência que nos marca para sempre. E por isso, como padre, percebi a beleza e a riqueza deste movimento e a partir daí naturalmente disponibilizei-me para colaborar nesta mesma Arquidiocese de Braga para os trabalhos do movimento dos cursilhos de cristandade. Tenho colaborado na escola, nesse espaço de formação que nos é oferecido em cada momento, mas sobretudo em cursilhos. E a experiência que sinto é exatamente essa. Perceber como desde a primeira hora os irmãos ou irmãs que vêm até nós vêm com receios, com medos, mas como aquele encontro, aquela própria pedagogia os vai ajudando a tirar esses medos, a tirar aquela roupagem e a deixarem-se trabalhar exatamente pelo amor de Jesus Cristo. Sobretudo por essa ida ao sacrário, que é sempre o momento mais marcante que leva as pessoas a perceberem como Jesus é tão próximo, é tão amigo, é tão bom, que de facto nos quer a todos e nos quer refazer. E por isso deixo naturalmente, apesar de muito trabalho pastoral, porque também além das paróquias, assisto também ao Renovamento Carismático Católico, aqui na Arquidiocese, dou sempre com muita alegria o meu tempo a este movimento, porque percebo claramente que a renovação da Igreja acontece exatamente em cada pessoa. E nós, na Arquidiocese de Braga, estamos precisamente num período de tempo em que nos é pedido, através do Sr. Arcebispo Primaz, Dom Jorge Ortiga, que renovemos a nossa Arquidiocese. E cada vez mais acredito que esta renovação acontece exatamente quando cada pessoa se deixa encontrar por Jesus Cristo, se deixa modelar por Ele, e é depois o testemunho de vida de cada um que vai permitir a outros irmãos e irmãs essa renovação, esse encontro verdadeiro com Jesus. E daí que esta experiência me tem ajudado muito como padre a perceber claramente que dia para dia a nossa missão se vai concretizando na medida em que ajudamos cada pessoa concreta a fazer essa experiência de Cristo e perceber que não é só as multidões, mas que toda a pedagogia de Jesus foi sempre ir ao encontro de cada um,
Temos também o exemplo de São Paulo, patrono deste movimento, que teve sempre um cuidado no tu a tu, e depois também na Igreja nós só conseguiremos semear o Evangelho, anunciar a boa nova de Jesus Cristo num tu a tu, num coração a coração, num testemunho de verdade, de vida, que naturalmente vai também cativando sempre pela alegria, pela amizade, os irmãos e as irmãs a quem o Senhor quer naturalmente chegar. E saber naturalmente que esta experiência de um cursilho não é naturalmente um curso, como aliás muita gente vai dizendo, vai pensando, não é para aprendermos mais coisas, mas é sobretudo para fazer essa experiência de Cristo ressuscitado, essa experiência de renascimento em Cristo, mesmo daqueles que já são batizados, logicamente, porque naturalmente nem sempre houve essa experiência, essa oportunidade. Daí que dou muitas graças a Deus por esta experiência de 11 anos desde que fiz o meu cursilho e pelo trabalho que vou fazendo e sobretudo por ver que através da nossa ação, da nossa disponibilidade, da nossa vida, muita gente se encontra com Cristo, refaz as suas vidas e se torna também apóstolos nestes dias de hoje, ou como diz o nosso Papa Francisco, apóstolos missionários, aqueles que se deixam seguir por Cristo, mas ao mesmo tempo testemunham.